E algo que é bastante divertido e que eu gosto muito é uma série que se chama Friends, Amigos. Uma série já com alguns anos. E há uma parte, porque revolve à volta de relacionamentos, um grupo de amigos. E dentro desse grupo de amigos vão havendo relacionamentos amorosos. E há um amor que acompanha quase desde o início até ao final da série, que é o Ross e a Rachel. E o Ross sempre gostou da Rachel, ou quase sempre. E há uma altura em que finalmente ele consegue, eles namoram. Só que a Rachel depois pede um tempo. Pede um tempo. Aquelas palavras temos de falar. E ela pede um tempo, uma pausa. Na cabeça do Ross, pedir uma pausa significa que ele pode dormir com outras mulheres. Na cabeça da Rachel, pedir uma pausa significa uma pausa. E depois talvez reatar o namoro ou não. Então o Ross dorme com outra pessoa. Depois a Rachel vai ter com o Ross e diz, pronto, já usei esta pausa e agora podemos reatar o nosso namoro. Ele depois tenta esconder aquilo que aconteceu, mas ela descobre e, claro, eles chateiam-se. E depois há uma fatídica noite em que eles estão quase para reatar, o Ross pensa que eles vão reatar o namoro e ela diz, olha, eu escrevi algo que eu queria que tu lesses. E se tu concordares, voltamos a namorar. Se tu concordares. Mas quero que leias primeiro. Isto é o início da noite, ele está bem. E ele, quando vê, são várias folhas. Não sei se o Joe se lembra quantas folhas são, mas ela escreve 18 folhas, frente e verso. Frente e verso. Ele começa a ler e de repente só vemos ele com a cabeça em cima da mesa, em cima das folhas, e é de manhã. Ou seja, ele adormeceu, ele não leu tudo, ou quase nada. E a Rachel aparece e ela diz, então, leste? E ele não quer admitir que não leu, que adormeceu. Ele diz, sim. E ela pergunta, então, sim ou não? Concordas ou não? E ele quer reatar o namoro. E ele talvez pense assim, bom, não deve estar aqui muita coisa de grave. Então ele diz que sim, que concorda. E ela fica toda contente e eles reatam o namoro, só que ele depois está a tentar ler as páginas que ele devia ter lido, que não leu. E quando ele se apercebe o que estava lá escrito, em que ela escreve que ele deve assumir toda a culpa, ou seja, é uma carta a condenar de uma maneira muito forte tudo o que ele fez, e ele de certa forma não concorda porque ela é que pediu a pausa, e na pausa eles podem fazer aquilo que querem, mas ela, ou seja, eles têm opiniões diferentes. E eles discutem. E são aquelas conversas que ninguém quer ter. Quando há algo no relacionamento, há uma sombra de uma traição e não queremos ter aquela conversa. Não queremos abordar o assunto. O que é que fazemos com a sombra de uma traição no passado? Como é que se perspectiva o futuro? Como é que podemos ter confiança no presente? E vamos olhar para o final do Evangelho de João e vamos falar um bocadinho acerca da vida de Pedro. E Pedro tinha-se assumido como aquele discípulo que vai à frente. Ele é muito impulsivo, ele é aquele discípulo que responde sempre primeiro que todos os outros, é cheio de coragem e de confiança. Numa altura em que Jesus pergunta o que é que as pessoas dizem sobre mim, eles dizem, olha, alguns dizem tu és este, outros dizem tu és este, e Jesus pergunta, mas e vocês? Vocês, meus discípulos, quem é que vocês dizem que eu sou? E Pedro, mais uma vez, cheio de coragem, ele é o primeiro. Ele diz, não, tu és o Messias, ou seja, tu és o enviado de Deus, tu és aquele que Deus enviou, tu és aquela pessoa especial que Deus enviou para nós. Resposta acertada. Mas logo depois, quando Jesus começa a falar, isto aparece em Marcos 8 e depois também em Mateus, depois Jesus começa a falar da sua necessidade de, enquanto enviado de Deus, enquanto Messias, sofrer e morrer. E Pedro diz, não, e começa a repreendê-lo por Jesus ter dito isto. E ele aí erra, ou seja, Pedro é aquela pessoa capaz do melhor e do pior, das respostas certas e das respostas erradas. No meio de todos os discípulos ele diz, eu vou-te seguir.
nem que seja preciso morrer, mas eles eu não sei, mas eu vou-te seguir, sempre, até à morte. Até à morte. Quando vão prender Jesus no jardim, ele até tem alguma coragem, ele saca da espada e até corta a orelha de Malco, de um dos guardas, mas mais uma vez a sua impulsividade no seu pior. Não era para ele fazer aquilo. Ele disse que seguia Jesus até à morte. Ele seguiu Jesus até ao pátio do sumo sacerdote, da casa do sumo sacerdote, onde Jesus foi julgado pela primeira vez. Ele foi ao pé de uma fogueira. E aquele que disse que nunca abandonaria Jesus, que nunca o negaria naquela mesma noite, negou Jesus 3 vezes. Alguém que perguntou: não és tu um dos discípulos deste homem? Não sou. Mais tarde, outra pessoa: és tu um dos discípulos dele? Não sou. Não te vi eu no jardim com ele? De novo, Pedro o negou. Pedro fugiu a chorar. Jesus morreu crucificado numa cruz, como ele disse que ia acontecer. Ele ressuscitou, como ele disse que ia fazer. Bom, talvez a ressurreição faça um reset na memória de Jesus. Quando ele ressuscitou, talvez ele se esqueça deste pequeno episódio com Pedro. Talvez Pedro consiga fazer alguma coisa que compense aquilo que ele fez. Em João, no capítulo 20, é registada uma corrida até ao túmulo. Pedro e João vão a correr até ao túmulo porque as senhoras disseram que o túmulo está vazio. Eles vão a correr. Más notícias para Pedro, ele chega em segundo lugar ao túmulo. João ganha, mas João para. E Pedro pensa assim: bem, eu vou aproveitar, eu tenho de ser o primeiro. E entra no túmulo. Ou seja, em alguma coisa ele continua a querer ser o primeiro, ele entrou. E agora vamos olhar para João capítulo 21 e vamos ler os versículos 15 a 25. João 21, 15 a 25, diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apascenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apascenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que género de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça, até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Vamos orar. Querido Deus, agradecemos-te por esta oportunidade, agradecemos por podermos estar à volta da tua palavra e pedimos-te pela tua graça
que te possas revelar a nós, que te possas mostrar a nós através da tua palavra, que possamos ver melhor Jesus e que o possamos seguir. Oramos em seu nome. Amém. É aquela frase, precisamos de falar. Que na nossa mente, quando é alguém que nós gostamos, seja esposa, namorado, amigo, grande amigo, quando ouvimos aquelas palavras, precisamos de falar num tom grave, sério, há um alarme na nossa cabeça. É o alarme tipo o alarme dos bombeiros, que dispara e que diz, foge. Encontra uma porta, encontra uma janela, mas sai daqui para fora. Não olhes para trás, foge. Esquece a norma de crianças e mulheres primeiro. Vai tu primeiro, desaparece daqui. Mas não podemos sair. Por outro lado, sentimos-nos com vontade de ficar porque há algo de sério que está a acontecer. Há algo provavelmente doloroso que vai sair da boca daquela pessoa que nos vai magoar. Por outro lado, talvez já estejamos a pensar que aquilo que vai ser dito vai ser de alguma forma algo que precisamos de ouvir. E Pedro vai ter uma das conversas mais importantes, dolorosas e transformadoras da sua vida. No capítulo 21 há uma refeição, um pequeno almoço, um bocado estranho porque envolve peixe. Não sei se algum de vocês alguma vez comeu peixe ao pequeno almoço, mas acabou por ser uma das melhores refeições de sempre. Parece que a normalidade vai voltar para os discípulos. Jesus está com eles, está a comer com eles, está a partir o pão e o peixe, a partilhar, a passar. Estão novamente à volta de uma fogueira. E talvez Pedro esteja a pensar, bom, a última vez que eu estive ao pé de uma fogueira, o que é que aconteceu? Quando de repente há uma pergunta que é feita, no meio do convívio, da comida, há uma pergunta que corta o ambiente como uma faca quente corta a manteiga. E Jesus pergunta a Pedro, amas-me mais do que estes? É a pergunta. A pergunta não é, Pedro, amas mais estes peixinhos grelhados do que a mim? Também não é, Pedro, amas mais os discípulos do que a mim? E eu creio que a pergunta é, Pedro, amas-me mais do que os outros discípulos me amam a mim? Tu amas-me mais do que eles? E podemos pensar, essa é uma pergunta injusta. Não parece um bocado injusta? No meio de todos eles, Jesus olhar para Pedro e dizer, olha, tu amas-me mais do que os outros todos? Por outro lado, lembramos a vida de Pedro. Tem sido sempre assim. Ele quer se sobressair perante todos os outros. Não, eu vou-te, eles não sei, mas eu vou-te seguir até à morte. Pedro responde, sem orgulho. Ele não aborda aquele termo comparativo mais do que os outros. Ele apenas diz, olha, eu amo-te. E tu sabes que eu te amo. E é uma resposta honesta. É sem pretensões de que ele é superior aos outros, de que ele ama mais do que os outros. É uma excelente resposta de Pedro. E Jesus comissiona Pedro. Diz, apascenta os meus cordeiros. Tudo bem, lição aprendida, caso encerrado, vamos passar à frente, só que não. E Jesus pergunta novamente, mais duas vezes, se Pedro o ama, desta vez sem o termo comparativo, mais do que este. Tu amas-me, Pedro? Mais duas vezes. E Pedro diz que sim, mais duas vezes. E Jesus comissiona-o mais duas vezes para pastorear, alimentar as suas ovelhas. Bom, agora sim, Jesus parece ele está a exagerar, ele está a colocar o dedo na ferida. Pedro ficou triste com a situação. Por outro lado, ele é o discípulo que negou 3 vezes Jesus. Isto era exatamente aquilo que Pedro precisava. Era exatamente aquilo que ele precisava. E era exatamente aquilo que os discípulos precisavam de ver. Porquê? No livro de Atos, Atos segue estas 4 biografias de Jesus. Mateus termina a sua biografia a dizer, olha, vão discipular, vão ensinar acerca de mim.
E o livro de Atos é a continuação, então, das 4 biografias de Jesus. E no livro de Atos, capítulos 1 a 12, vemos Pedro a tomar a liderança. Como é que seria Atos 1 a 12 se esta conversa não tivesse acontecido? Pedro a pregar e os discípulos a ouvir e a pensar: pois, mas tu negaste Jesus 3 vezes. Tu falhaste, Pedro. Pedro precisava desta conversa com Jesus e os discípulos precisavam desta conversa também. E aqui Jesus está a mostrar o seu modelo de liderança. Porque Jesus é o líder, com toda a autoridade, que caminha à frente, que guia, que orienta, que serve humildemente. E Jesus não pede a Pedro para deixar a pesca e para ir pastorear ovelhas e cordeiros. Não, quando ele diz apacenta as minhas ovelhas, ele está a falar acerca dos cristãos, da sua igreja. Pedro não vai ser o supremo líder. Porque é interessante ver que Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Não diz as tuas ovelhas. Ele diz: apacenta as minhas ovelhas. Cuida delas. Ele não vai ser o supremo líder, como alguns pensam que ele é. O próprio Pedro, numa das suas cartas, em 1 de Pedro, ele diz: olha, eu sou um presbítero, um líder, como vocês. Sou igual a vocês. Algumas pessoas hoje em dia colocam Pedro acima de tudo, mas Pedro não faz isso. Jesus não faz isso. Pedro falhou completamente. Ele vive com a sombra do passado a pairar sobre si. E ele agora está a receber uma nova comissão de Jesus. E há 3 coisas essenciais para Pedro e para qualquer liderança, creio eu. Amar Jesus. É simples. Amar Jesus. Porquê? Porque ele nos amou primeiro. Jesus não diz a conversa: olha, Pedro, tu falhaste. O que é que aconteceu? Ele pergunta: tu amas-me? O amor é central. Amar Jesus porque ele nos amou primeiro, porque ele nos resgatou para si. Amar Jesus porque a sua vida, a vida de Jesus, coloca-nos num relacionamento com Deus. Segunda coisa, a sua função é principalmente alimentar as ovelhas, é ensinar a palavra de Deus, é cuidar, orientar, guiar, mas principalmente ensinar. Em terceiro lugar, e como já disse, as ovelhas são de Jesus, apacentou os meus cordeiros. Foi Jesus que comprou as suas ovelhas, foi Jesus que comprou a sua igreja. Pedro e qualquer líder, e Pedro reconhece isto em 1 Pedro 5, ele reconhece que ele é um pastor que está sob a orientação do Supremo Pastor e até o Supremo Pastor se manifestar e vier buscar aquilo que é seu, é temporário. E reparem mais uma coisa, Jesus, ele não diz Pedro, ele diz Simão, filho de João. Não é estranho? A última vez que Jesus chamou Pedro de Simão, filho de João, foi no início do Evangelho de João, foi quando Jesus chamou Pedro para o seguir. Ele disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Quer dizer pedra ou rocha, o nome Pedro. E é interessante que aqui Jesus volta a dizer: olha, tu és Simão, Simão, filho de João. Tu não tens sido uma pedra, uma rocha, tu não tens sido estável a seguir-me. Tu tens falhado. Lembra-te que eu chamei-te não porque tu és capaz, não porque tu és uma pedra ou um rochedo, mas porque eu te amo, eu escolhi-te. Caminha comigo, anda comigo. Então Jesus lembra Pedro que ele foi chamado para seguir Jesus. O Jesus crucificado, o Salvador que perdeu a sua vida, o Messias que sofreu. Os líderes da vossa igreja, eles serão bons líderes enquanto amarem Jesus e caminharem bem perto de Jesus. Porque assim, quando eles errarem, e eles vão errar, e eles têm errado, porque eles estão a caminhar com Jesus, eles vão se arrepender. E vai haver graça para os transformar e os restaurar. Eles serão líderes que procuram servir um rebanho, tendo plena noção que o rebanho não é seu, que é de Jesus. É um rebanho emprestado. E todos sabemos que nós temos mais cuidado com aquilo que é emprestado do que com aquilo que é nosso.
A principal função dos vossos líderes é dar-vos erva. Mas não é aquela erva de marca branca. Não, não é erva. Mas é o ensino. É ensinar, é apresentar-vos e trazer-vos a palavra do Senhor. Para quê? Para que vocês possam caminhar com Jesus, amá-lo com todo o vosso coração e segui-lo. Agora que as falhas do passado de Pedro estão curadas, Jesus passa para o presente de Pedro, ou seja, o dia-a-dia de Pedro. Ele faz isto nos versículos 18 e 19, quando fala acerca do futuro de Pedro, o que é que vai acontecer. E ele diz no versículo 18: em verdade te digo, quando eras mais novo te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, quando porém fores velho estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que género de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Há um teólogo que é psiquiatra e é um bom autor, pelo menos eu e os Langes gostamos, que é o Paul Tripp. Ele diz que há duas mentiras sedutoras. A mentira da autonomia e a mentira da suficiência. Ou seja, a mentira de que somos autónomos, eu faço o que eu quero, quando eu quero e como eu quero. E a mentira da autossuficiência, que diz que eu tenho tudo em mim para fazer aquilo que eu quero, quando eu quero. Está tudo aqui, ou seja, todo o potencial está em mim. E quer sejas cristão ou não, estas são duas mentiras que a sociedade te apresenta como verdades. Tu tens tudo aquilo que precisas, podes ser aquilo que tu quiseres. Eu acredito que a seleção de Portugal ontem acreditou que era autónoma e suficiente para ganhar a Alemanha. E podiam acreditar com toda a força. Mas isso não aconteceu. Há quem veja no versículo 18 a perda de autonomia que acontece com a idade, em que ficamos mais velhos e já não conseguimos fazer as coisas e alguém tem de fazer por nós. Mas creio que aquilo que Jesus está a falar é que há algo que vai acontecer com Pedro. Pedro teve dificuldade em entender Jesus como um Salvador que sofre e que morre crucificado. E por isso Jesus coloca aqui um peso nos ombros de Pedro. Ele diz: olha, Pedro, tu um dia tu vais estender as mãos e vão-te amarrar uma viga e será parte da cruz. E tu serás crucificado como eu fui. Tu vais morrer de maneira semelhante a mim e na tua morte, até na tua morte, vais glorificar a Deus. E Pedro viveu, a seguir esta conversa, ele viveu e serviu a Jesus durante mais de 30 anos. Mas de facto, por volta do ano 92, provavelmente em Roma, provavelmente sob o imperador Nero, ele morreu crucificado. Ele foi perdoado por Jesus, ele foi comissionado por Jesus para servir Jesus e foi isso que ele fez até morrer. De uma forma fiel. A conversa não termina aqui, Jesus diz: segue-me. E talvez aqui nesta altura eles tenham levantado da mesa onde estavam os outros discípulos e tenham iniciado uma caminhada pela praia. Mas este segue-me, ao mesmo tempo, terá levado Pedro para o início da sua caminhada com Jesus. E no início do Evangelho de João nós vemos isso bastante interessante, que Jesus vai chamando os seus discípulos e vai dizendo: olha, vem e vê. Vem comigo e vê. Tens perguntas? Vem e vê. Segue-me. E certamente este segue-me de Jesus terá levado também Pedro mais uma vez para o início da sua caminhada com Jesus. Ou seja, Jesus continua a dizer a Pedro: a vida cristã é acerca de seguir Jesus. Continuar a seguir Jesus. Não chega uma altura em que pensamos assim: bom, eu vou-me sentar um bocadinho, já estou cansado de seguir. Não, continua com Jesus. É difícil olhar para as nossas vidas e não reconhecer que realmente nós não somos suficientes. Nós não temos tudo aquilo que precisamos para fazer aquilo que queremos, para sermos aquilo que sonhamos. Nós não somos autónomos para viver como nos apetece. E Jesus não exige isto de nós. Ele apenas nos chama para o seguirmos. E Ele vai nos dando tudo aquilo que nós precisamos para nós o seguirmos. E por isso nós podemos ir. Nos versículos 20 a 25,
Jesus vai aqui introduzir, e vamos ver aqui mais de João a aparecer, que é bastante interessante. Diz então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? As comparações são inevitáveis e são péssimas. Não sei se já alguma vez os vossos pais vos compararam a um amigo vosso. Olha, aquele estuda, aquele tem boas notas, aquele porta-se bem. Nós pensamos assim, não porta nada, ele não porta assim tão bem. Mas Pedro não resiste perguntar e comparar-se com alguém que os seguia de perto. Alguém que é chamado de discípulo a quem Jesus amava, ou o discípulo amado. E dá mais informação. Alguém que, durante um jantar na ceia, na última ceia, que foi ao pé de Jesus e perguntou: quem é o traidor? Jesus tinha dito: um de vocês vai me trair. E esta pessoa, este discípulo amado, tinha sido ele a perguntar a Jesus, ou seja, a intimidade com Jesus, deste discípulo. Eu creio que o discípulo é João. Mas quem fez a pergunta, quem pediu a João para perguntar foi Pedro. Ou seja, Pedro e João eram também íntimos, eram amigos íntimos. E aqui Pedro acabou de saber o seu futuro. Como é que ele vai terminar a sua vida? Ele agora está curioso. Então e João? O que é que vai acontecer? E aqui temos uma resposta que nós às vezes gostávamos de dar quando as pessoas vêm fazer perguntas sobre a vida do outro. E a resposta é basicamente, não tens nada a ver com isso. Não é da tua conta. Mete na tua vida, meu amigo. E é também interessante que a resposta de Jesus é: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que é que te importa? O que é que tu tens a ver com isso? Não te preocupes com isso. Tens muita coisa para te preocupar. E esta frase de Jesus gerou uma fake news, uma notícia falsa. E João clarifica que Jesus não afirmou que João não ia morrer. As pessoas disseram: ok, João não vai morrer porque Jesus disse que quer que ele fique até ele morrer. E o próprio João, no seu Evangelho, esclarece este burburinho que surgiu a partir daqui. Ou seja, Pedro deve continuar focado em Jesus, ir seguindo a Jesus. E é interessante porque Pedro e João, eles tiveram vidas diferentes. Pedro teve um ministério mais estratégico, pastoral. Atos 1 a 12 nós vemos isso. Depois as suas cartas, 1 de Pedro, 2 de Pedro. Provavelmente o seu caminhar com João Marcos e o Evangelho de Marcos e a forma como ele foi escrito, toda a informação que Pedro passou a Marcos para ele escrever o seu Evangelho. E teve uma vida mais curta. João teve uma vida mais longa, uma vida mais de testemunho que fica escrito. João escreveu o seu Evangelho, escreveu o Apocalipse, escreveu as 3 cartas no final da Bíblia e teve uma vida mais longa, mas ambos glorificaram a Deus com a sua vida e com a sua morte. Então João e Pedro, eles podiam dizer que vale a pena confiar em Jesus, vale a pena confiar e seguir Jesus. João parece que vai seguindo Jesus de uma forma mais consistente, com menos altos e baixos. Pedro vai seguindo Jesus com altos e baixos. Mas os dois vão seguindo Jesus. E João escreve no final do seu Evangelho que aquilo que ele escreveu foi uma mensagem composta para nós. Foi uma pequena seleção de muita coisa. Será uma hipérbole aquilo que ele diz aqui? Que não caberiam no mundo todos os livros se fôssemos registar tudo aquilo que Jesus fez. Pode ser uma hipérbole, pode ser um exagero da realidade, ou, por outro lado, parece ser uma ligação com o início do Evangelho de João, que nos diz quem Jesus realmente é. No versículo 14 diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória. Ou seja, identifica Jesus como o Deus Criador, que sempre existiu, eterno, que criou todas as coisas pela palavra. Jesus é o Verbo, é a palavra criadora. Então sim, se fôssemos registar tudo aquilo que Jesus fez desde a eternidade, não teríamos espaço para colocar todos esses livros.
João deixou-nos uma mensagem de Deus para líderes e para não líderes. Para quê? Para que venhamos a Jesus. Para que confiemos nele, para que o amemos, para que o sigamos. Jesus lida bem com as sombras do nosso passado. Ele lida bem com essas sombras. Ele oferece perdão e oferece restauração. Ele assegura o nosso futuro. Ele assegura o nosso futuro. De maneira que até a nossa morte pode trazer glória a Deus. E Jesus convida-nos agora, no dia de hoje, a caminharmos com Ele. Porquê? Porque Ele é um Deus diferente de qualquer outro Deus. Ele não se compara a qualquer outro Deus ou religião, a qualquer outra ideologia. E Ele também não nos compara uns aos outros. Ele não nos compara uns aos outros. Então João diz que este é um testemunho verdadeiro e tem um convite para cada um de nós. Não são 18 páginas frente e verso, são 32 páginas da minha Bíblia, frente e verso, o Evangelho de João. Não estão cheias de acusações, como a carta da Rachel ao Ross, mas falam acerca de uma traição. Não nos dizem para procurarmos em nós sermos melhores, em vez disso convidam-nos a considerar alguém que é melhor, que é capaz de transformar a sombra do nosso passado, que é capaz de transformar a incerteza do nosso presente e é capaz de assegurar um futuro glorioso. Vamos orar. Agradecemos, Senhor, agradecemos porque és um Deus grande, um Deus maior que aquilo que conseguimos conceber. E isso deve ser uma boa indicação de que tu és Deus, porque se nós te pudéssemos limitar, tu serias como um de nós, não serias Deus. Mas agradecemos-te porque Jesus nos vem mostrar quem tu és. Agradecemos porque em Jesus há a graça e há a misericórdia para nós, mesmo quando falhamos. Mesmo com as sombras do nosso passado, nós podemos ir a ti, procurar perdão e restauração. Agradecemos-te porque asseguras não só o nosso presente, mas também o nosso futuro. E com as nossas vidas e com as nossas mortes, ainda assim nós podemos trazer-te glória. Tudo isso por causa de Jesus. Ajuda-nos a caminhar, a seguir Jesus, a caminhar com Jesus, a amá-lo com todo o nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém.